tem feito na sua vida. Amém? Declare isso a Ele essa noite. Altíssimo adorado, entre nós como em Sião. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Cedo de manhã, aleluia, contemplamos Teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Nosso Deus, amém? Aquele que a gente deve declarar todo o nosso louvor, seja na tempestade, no dia de sol. Esse cântico é bem lindo, ele fala: Senhor, que eu possa Te adorar, seja na tempestade, seja num dia de choro ou de riso, amém? Cante conosco.
sure by now God would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining. As the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. Now praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side. You know my heart and soul. I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry to you. You raised me up again. My strength is gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. Now praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side. You know my heart and soul. I will praise you in this storm. My eyes unto the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes. Now praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side. You know my heart and soul. I will praise you in this song. Thank you, Lord. O esplendor do Rei, vestido em seu poder, celebre terra e céu, celebre terra e céu.
que as trevas fogem ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Eterno é o nosso Deus, detém em suas mãos o início, meio e fim, o início, meio e fim. Triuno Deus é Pai, Filho, Espírito, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, diga a Ele. Quão grande é o Senhor, Ele é o teu Deus. Dai louvor, quão grande é o Senhor, digno de louvor. Assim verão, assim, Senhor, todos verão. De grande é o Senhor, soberano Deus, soberano Deus, digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o Senhor. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Sing it to Him, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Simone falou para eu não falar besteira. Queria que vocês repetissem esse salmo comigo. Levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá.
Ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor. Como a sombra que me protege, Ele está à minha direita. O Senhor me protegerá de todo o mal. Ele protegerá a minha vida. Vou acrescentar, Ele protegerá a minha família. Ele protegerá a minha saída. E Ele protegerá a minha chegada. Desde agora e para sempre. Amém? Em Israel, eu já tive a oportunidade, o privilégio de ir várias vezes, e uma das coisas que eu sempre admiro no povo israelense é a devoção que eles têm para com as Escrituras. Às vezes a gente acha, pô, fui num culto tão chato, o cara leu a Bíblia o tempo inteiro, não falou nada, não foi cool, não foi legal. Mas lá em Israel, os cultos, quando as pessoas se ajuntam, eles se ajuntam para ler as Escrituras. Eles acabam lendo, às vezes, um livro inteiro, vários capítulos. E tem gente que dorme, lógico, porque a pessoa fica lendo lá na frente. Mas eu acho interessante porque eles se apegam a essa palavra. Muitas das vezes que nós somos na vida levados de um lado para o outro, essa dificuldade, confusão, não sabemos o que devemos fazer, porque a gente não se apega a essas palavras. Tudo nessa vida vai passar. Tudo nessa vida vai passar, é temporário. Aqui na terra nós vivemos, nós somos peregrinos, a Bíblia diz. Mas a palavra de Deus é aquilo que permanece para sempre. E eu falei para a gente repetir isso porque é importante para nós crermos nisso, porque crendo nisso nós jamais seremos movidos. E o pastor Sidney, que é um amigo, ele vai estar aqui daqui a pouco trazendo uma mensagem para a gente. Ele vai falar hoje sobre a importância de louvar a Deus em momentos difíceis na nossa vida. Nós cantamos também a respeito de louvar a Deus durante a tempestade. Eu falo, se você não louva a Deus quando você está passando por dificuldades, quando as dificuldades acabarem, você não vai saber que foi a mão dele que te livrou. Então é importante para nós louvarmos ao Senhor o tempo todo e ler as Escrituras e tomar para si, para nós mesmos, essas palavras que são realmente do nosso Senhor. Eu quero só pegar os avisos, o boletim, tem algumas coisas para falar. Está chegando no próximo mês, em junho, nós vamos ter vários acampamentos, na verdade 3 acampamentos. Um é o Wind Shape, não sei se vocês conhecem, são para crianças de first ao fifth grade. Vocês podem fazer as inscrições pelo site da igreja. Se vocês quiserem mais informação, nós vamos estar aqui fora à disposição. E também vai ter o Camp Orlando. O Camp Orlando são 2 acampamentos no período de 6 dias. Um para adolescentes o primeiro é do dia 20 ao dia 23, que é para middle school. São crianças até 12 anos. Não, desculpa, de 12 a 15 anos. E depois tem o high school, que são adolescentes dos 16 aos 18. Se vocês tiverem filhos ou souberem de alguém que tem interesse em fazer inscrição no acampamento, também pode vir falar com a gente. No ano passado eu tive a oportunidade de ser um dos conselheiros também no acampamento. Se você também tem acima de 18 anos e deseja ter, se você vai ter esse tempo livre durante junho, dos dias 20 ao 26, vocês podem também fazer inscrição para quem quiser ser conselheiro no acampamento, é gratuito. Esse ano nós vamos fazer, a sede do acampamento vai ser lá na Universidade Southeastern, que fica em Lakeland, mais ou menos 1 hora daqui, tá certo? E tem mais um aviso sobre, eu pedi, a Rosana está aqui? Rosana? Não tem ninguém aqui atrás. Não. Bom, mais um aviso aqui, no dia 13 de maio, nós vamos realizar a Rosa, né, e as senhoras, as mulheres da igreja, vão realizar o Cantinho da Mulher, que é mais um evento para as mulheres vocês compartilharem amizade, amor, orarem juntos e também para aprender a Bíblia de uma forma mais prática. E convide vocês que têm interesse aí, podem convidar suas amigas também, tá certo? Tem uma apresentação especial que as crianças vão fazer para a gente. Vocês estão prontos aí atrás? Posso chamar? Ainda não? A Luciana. Não? Ah, tem um vídeo que está ficando. O que você quer que eu fale? Tá pronto? Tá bom. Assiste aí, galera.
a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. Struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something and like go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great, and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day, because those kids count on me and they love me for what I'm doing. Me pegaram de surpresa aqui. Eu achei que as crianças iam também fazer uma apresentação aqui na frente. Ah, que coisa linda, não é? Maravilhoso isso que eles fizeram. Tenho certeza que foi de coração. Obrigado, pessoal que trabalhou pegando as flores e tal, treinando, até treinando as crianças para vir distribuir aqui. Simone, vai ter alguma música? Eles vão cantar alguma música? Não? Eu vou cantar depois. Tá bom. Gente, é um grande prazer para mim. Hoje eu trouxe um amigo grande, especial. O nome dele é Sidney Galloway.
eu convidei ele para vir pregar aqui nesse domingo. E eu queria a esposa dele ia vir também, mas ela não pôde, porque ela está muito cansada, ela estava até com dor de cabeça, e na última hora não pôde vir. Mas eu pedi ele para vir trazer uma palavra especial aqui nesse domingo para gente. E só antes dele vir aqui à frente, eu queria falar algumas coisas sobre ele. Ele, a esposa dele, a família dele, eles congregam na First Baptist há 6 anos. Antes de estarem aqui, eles eram membros da primeira igreja batista em Ouvido, e eles congregaram lá por 14 anos. O Sidney, ele é casado com a Kim há 34 anos, e eles têm 3 filhos, 2 deles são casados, e eles têm 2 netas. Uma das coisas em comum que a gente tem, que o Sidney comenta comigo, é que eles já foram para o Brasil em viagens missionárias também. E ele sempre comenta comigo o quão ele foi impactado pelo povo brasileiro, pela hospitalidade, pelo amor e a receptividade que o povo brasileiro teve para com eles. Lá nas viagens missionárias deles, eles tiveram o prazer, a alegria de servir o povo brasileiro através de vários tipos de ministérios, como dança, teatro, tem lavando pés de crianças também, ensinando a Bíblia. O Sidney, ele foi consagrado a pastor, mas ele e a esposa dele sempre trabalharam na igreja mais como voluntários, e a profissão dele, a carreira dele, ele é um corretor imobiliário e de muito sucesso. Deus tem abençoado a vida dele, e ele canta aqui na igreja, na Big Church, no coral principal. E eu conheci o Sidney nesse último ano, tive o privilégio de conhecê-lo mais perto. Já conheci ele e a esposa dele antes, mas eu tive o privilégio de trabalhar com eles no Kids Beach Club. Para quem não sabe, o Kids Beach Club é um programa depois da escola. A gente é uma equipe de voluntários da igreja que vai para escolas ensinar, fazer jogos com crianças, ensinar a palavra de Deus. E lá no nosso Kids Beach Club, que é na escola que é aqui perto, que chama Catalina Elementary, lá o Sidney e a Kim, eles são os diretores do nosso grupo, são muito organizados. Porque eu acho interessante, uma das brincadeiras que eu faço com eles porque eu já trabalhei no Kids Beach Club antes, e o meu Kids Beach Club era uma bagunça. A gente não tinha nada preparado antes da hora, mas de alguma forma saía. Mas eu vejo como a excelência grande que ele e a esposa dele fazem o trabalho na escola. E é um grande prazer para mim apresentar para vocês e ter ele aqui com a gente trazendo uma mensagem. Queria que vocês recebessem ele com carinho. Would you please come forward? Well, thank you very much. It's a privilege to be here tonight, and muito obrigado. É um grande prazer estar aqui nessa noite com vocês. I appreciate my friend Gil giving the introduction. Ele me aprecia bastante por ter apresentado ele. And I thank you for letting me come tonight to share a word of encouragement with you. E eu agradeço muito por vocês deixarem eu vir aqui compartilhar uma palavra de encorajamento com vocês, para vocês. It is Mother's Day, and we do have a special word for mothers in the message tonight. Hoje é o Dia das Mães e nós temos uma palavra especial para as mães durante a mensagem. And so if you have a Bible or iPad or iPhone, I want you to turn please to the Gospel of Mark. Se você chapter 16. você tiver uma Bíblia, um iPad, um iPhone, eu quero que vocês abram lá em Marcos capítulo 16. Mark 16. Marcos capítulo 16. So let's have a word of prayer if we could, please. Vamos ter uma palavra de oração antes, por favor. Father in heaven, thank you so much for the privilege to be here tonight. Pai celestial, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Thank you for your great love to us, Lord. Obrigado pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Thank you, Father, for blessing the ministry of Brazil, the church here at First Orlando. Obrigado por abençoar o ministério brasileiro aqui na Primeira Igreja Batista de Orlando. And what a privilege it is for me to be here among friends and among people that have had a great impact on my life and my family. E que privilégio para mim estar aqui em meio a pessoas que tiveram um grande impacto na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família. Father, we pray that right now you would search our hearts and point out anything that would separate us from you. Pai, eu peço que o Senhor venha sondar o nosso coração agora e realmente remover aquilo que nos separa do Senhor.
We ask you, Lord, to cleanse us and forgive us of our sins. Eu peço que o Senhor venha nos limpar e nos perdoar dos nossos pecados. We pray your Holy Spirit would open up your word to our hearts and minds tonight. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra a Tua palavra e abra o nosso coração para receber a Tua palavra essa noite. And Lord, may you receive all the glory and the honor that you're due and worthy of. E, Senhor, que o Senhor venha receber toda a glória e honra a qual o Senhor é digno de receber. Amen, amen. Amém. Mark chapter 16, I'm going to let Gil read those verses beginning in Mark 16 verses 1 through 7, so I'll let him read in Portuguese to you. Eu vou ler então lá em Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde a haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. In our story here in Mark chapter 16, Na nossa história aqui em Marcos, no capítulo 16, we see Mary of Magdalene and some other women coming to the tomb. nós então lemos a história sobre Maria e Maria Madalena e outras mulheres que estavam indo ao sepulcro. This is a Sunday morning after the crucifixion of Jesus Christ. E aconteceu no domingo de manhã, após a crucificação de Jesus Cristo. Mary is coming because she would like, if possible, to anoint the body of Jesus. E elas queriam ir lá, Maria queria ir lá para possivelmente ungir o corpo de Jesus. But when she arrives at the tomb, the stone is rolled away. Mas quando elas chegaram lá no sepulcro, a pedra havia sido rolada. Mary looks into the tomb and sees an angel who begins speaking to her. Então a Maria entra no sepulcro e ela vê um anjo, e esse anjo começa a falar com ela. The angel said that Jesus who she seeks is not here, he's risen. O anjo disse que o Jesus que eles estavam buscando não estava lá, ele havia sido ressuscitado. And then the angel gives Mary a very important assignment. E o anjo então deu a Maria uma tarefa muito importante. The angel tells Mary to go to the disciples and give them a message from Jesus himself. O anjo diz então para Maria ir até os discípulos e levar para eles uma mensagem de que Jesus... I think it's important on Mother's Day that we see that the first people that came to the tomb and found out that Jesus wasn't there were women. Eu acho importante nesse Dia das Mães entender que essa mensagem fala sobre que as primeiras pessoas que foram ao sepulcro e ouviram que Jesus havia ressuscitado eram mulheres. The disciples were all back in Jerusalem. Todos os discípulos eles estavam lá em Jerusalém. But women came that Sunday morning to the tomb to see what had happened to Jesus. Mas foram as mulheres que foram até o sepulcro naquele domingo de manhã para ver o que havia acontecido com Jesus. We have a story to put together tonight, so I need you to turn to the Gospel of John in your Bibles, to John chapter 20. Então, continuando a história, eu queria que vocês abrissem comigo lá em João, capítulo 20. And again, I'm going to ask Gil to read these verses in the Gospel of John chapter 20, verses 2 through 8. E eu vou ler então lá no capítulo 20 de João, começando do versículo 2 até o versículo 8. E diz assim: Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Now you notice in our story that Peter and John ran to the tomb.
Você então vê que nessa história Pedro e João entraram no sepulcro. And really our story tonight is about Peter and how the Lord won him back to himself. E hoje à noite a mensagem que eu quero falar é sobre Pedro e como o Senhor Jesus ganhou ele de volta. So let's talk just a moment about Peter. Vamos falar mais um pouco sobre Pedro. I believe that Peter would fit in very well with our service tonight. Eu creio que Pedro encaixaria perfeitamente na nossa mensagem do culto hoje à noite. Peter had an outgoing personality. Ele tinha uma personalidade bem despojada. He was a friendly person. Ele era uma pessoa muito amigável. Now Peter here in the Bible was a big fella. He was a strong man. E a Bíblia diz que Pedro era um personagem, um homem muito importante. Ele era bem famoso, bem forte. I imagine Peter being like my friend Marcos, who I don't see here tonight, big and strong and handsome. Eu imagino que o Pedro ele é como um amigo meu, Marcos. Ele não está aqui hoje à noite. O Marcos é um rapaz bem grande, bem bonito. Now John, on the other hand, was younger than Peter. Mas o João, por outro lado, ele era mais jovem do que Pedro. I'm sure John was also good looking and handsome. Eu tenho certeza que o João também era bonitão e like my friend Gil. Tipo como meu amigo Sidney. So Peter and John left Jerusalem running to the tomb. Então Pedro e João saíram de Jerusalém e foram em direção ao sepulcro. John is faster, so he outruns Peter. E o João foi mais rápido, então ele correu na frente de Pedro. But when John gets to the tomb, he stops at the entrance. Quando João chega no sepulcro, ele para à entrada dele. Peter catches up, gets to the entrance, passes John and walks right into the tomb. Mas Pedro ele alcança então a João e passa dele e entra dentro do sepulcro. Peter had to see that those grave clothes were there, but Jesus was not there. Pedro então viu primeiro que as roupas de linho, aqueles panos de linho estavam lá, mas Jesus não estava lá. Now remember in our story in Mark chapter 16. Lembre-se então lá na história nossa que a gente contou sobre em Marcos capítulo 16. The angel gave the message to Mary and to the disciples that Jesus was going to Galilee. Lembre-se que a mensagem que o anjo deu para Maria e as outras mulheres era que Jesus estava indo para a Galileia à frente dos discípulos. It's very important that they understand that Jesus wanted to meet them in Galilee. Era muito importante então para os discípulos entenderem que Jesus queria encontrar com eles lá na Galileia. Jesus wanted to meet all of the disciples, including Peter. Jesus queria encontrar-se com todos os discípulos, incluindo Pedro. And see, now we must get to the main part of our story tonight, the part that saddens our hearts. Então agora eu quero falar da parte mais importante dessa mensagem, da história hoje à noite. É uma parte que realmente entristece o nosso coração. But a message that I want to encourage you with tonight, mas a mensagem que eu quero falar com vocês para te encorajar hoje à noite is that no matter how far a person gets away from the Lord, they can come back to him. É que não importa o quão afastado uma pessoa pode ter ficado do Senhor Jesus, ele sempre tem o poder de ganhá-la de volta. Some of you may have children or a spouse, a husband or a wife that have gotten away from the Lord. Alguns de vocês podem ter uma esposa ou filhos que se afastaram do Senhor. You may have a friend that no longer comes to church, who no longer worships Jesus. Talvez você tenha um amigo que não comparece mais à igreja, não adora mais a Jesus. It could be a son or a daughter or a grandson or a granddaughter. Pode ser um filho ou uma filha, um neto ou neta. It could be a husband, it could be a wife. Pode ser um esposo ou a esposa. But our message tonight is an encouraging message about how Jesus wins people back to himself. Mas o tema da mensagem hoje à noite é como Jesus tem o poder de alcançar a vidas de volta para ele. The Bible tells us 3 steps that Jesus took to win Peter back to himself. A Bíblia conta 3 passos que Jesus deu para alcançar Pedro novamente. So I need you to turn to another passage in your iPad or iPhone or Bible to Luke chapter 22. Eu queria então que você abrisse no capítulo de Lucas, Luke chapter 22. Lucas capítulo 22. Verse 54. Começando no versículo 54. And this is a very sad part of the story. Essa é uma história mais triste, é uma parte mais triste da mensagem. But it's part of the Bible and it's a message that we need to understand. Mas está escrito na Bíblia e nós precisamos entender. Peter and John and the disciples had been with Jesus for 3 years. Being trained by him. Pedro, João e os demais discípulos, eles haviam estado com Jesus há 3 anos. Jesus estava ensinando eles durante esse tempo.
They had confessed that Jesus Christ is God. Eles já haviam confessado Jesus Cristo sendo Deus. They had seen Jesus do miracles. Eles haviam visto, testemunhado Jesus fazer milagres. Peter himself had seen Jesus work a miracle in the life of his mother-in-law. Pedro mesmo havia testemunhado Jesus fazer operar um milagre na vida de sua sogra. They knew that Jesus was God. Eles, os discípulos, sabiam que Jesus era Deus. And they had committed themselves to be disciples of Jesus. E eles se comprometeram a ser discípulos de Jesus. But this is a very dark hour in our story. Mas esse é um momento bem escuro, bem difícil na história. Jesus has been taken by Roman soldiers and he's about to be put through a trial. Jesus ele foi levado, preso pelos soldados romanos e ele ia ser julgado. Jesus is going to face some false accusations. Ele passou por pessoas acusaram Jesus falsamente. And you know the story how they took Jesus and they crucified him on the cross. E você sabe o restante da história, que as pessoas eles prenderam Jesus e o crucificaram. Here in Luke chapter 22, we're near the temple. We're in the city of Jerusalem. Aqui no capítulo 22, a história se passa dentro do templo em Jerusalém. It's a big open courtyard, bigger than this room here tonight. Era como se fosse um pátio muito grande, como se fosse do tamanho desse local aqui. On one side of the courtyard, the soldiers have Jesus. Em um lado do pátio, os soldados estavam lá com Jesus. They're treating Jesus like a criminal. Eles estavam tratando Jesus como um criminoso. And Peter is on the other side of the courtyard. E Pedro estava do outro lado do pátio. So let's have Gil read beginning in verse 54 down to verse 62 of Luke chapter 22. Então vou ler lá no capítulo 22, começando do versículo 54 ao 62. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem viu a Pedro e disse: Você também é um dos discípulos. E Pedro disse: Homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com Jesus, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus aqui, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito, que diz assim: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. All of us have done things that displease the Lord. Todos nós já fizemos algo que desagradou ao nosso Senhor. I failed the Lord, I sinned. Eu falhei com o meu Senhor, eu cometi o pecado. You failed the Lord, you sinned. Você também já falhou, você já pecou. Sometimes the storms of life hit us really hard. Muitas das vezes as tempestades da vida nos atingem de uma maneira muito forte. We get knocked down, we get hurt. Nós somos derrubados, nós somos machucados pela tempestade. We make mistakes, we get discouraged. Nós cometemos erros e nós ficamos tristes, desencorajados. And sometimes we just want to quit. E muitas das vezes nós pensamos simplesmente em desistir. And there are even times when some of us have quit. E tem muitas das vezes que muitos de nós já realmente desistimos. This is a very important message for Mother's Day. Essa é uma mensagem muito importante para o Dia das Mães. Peter had a mother who loved Jesus. Pedro tinha uma mãe que amava Jesus. He had a wife and he had a mother-in-law who loved Jesus. Ele tinha uma esposa e uma sogra que amavam a Jesus. His brother Andrew was one of the disciples. O seu irmão André era também um dos discípulos. He probably had other family who loved Jesus. Ele também poderia ter outros membros da família dele que amavam a Jesus. Can you imagine how his mom and mother-in-law felt? Você pode imaginar como a sua mãe e a sua sogra se sentiram? Can you imagine how his wife felt? Você pode imaginar como a sua esposa, a esposa de Pedro, se sentiu? Peter has denied the Lord 3 times publicly. Pedro tinha acabado de negar Jesus publicamente 3 vezes. He was a leader with the disciples and now he's denied Jesus. Ele era um líder dos discípulos e agora ele havia acabado de negar Jesus 3 vezes. It was a very horrible moment. Foi um momento horrível. A big storm. Uma grande tempestade. But here is where
it starts that Jesus began to win Peter back to himself. Mas é aqui que começa a história onde Jesus começou a ganhar Pedro de volta. And this is very important. Look, please, in verse 61. E é muito importante. Olha comigo de novo lá no versículo 62. And maybe I can help you with an illustration. E talvez eu possa te ajudar dando uma ilustração. As Gil mentioned, my wife and I have 3 sons. Como eu havia mencionado antes, o Sidney e a esposa deles, eles têm 3 filhos. Our youngest son is 26 and he has a girlfriend, but not married. O filho mais novo tem 26 anos, ele tem uma namorada, mas não é casado ainda. Our middle son is married and has our 2 granddaughters. E o nosso filho do meio, ele é casado e ele nos deu 2 netas. And he is on the mission field with the Southern Baptist Mission Organization. E ele está no campo missionário, ele foi enviado pela Convenção Batista. He and his wife speak Arabic and they live in the Middle East. Ele e a esposa dele vivem no Oriente Médio. And I probably need to add a story to this illustration. E eu preciso acrescentar uma história a essa história para essa ilustração. Because I don't know what Gil told you before I came up to speak. Porque eu não sei, ele não sabe o que eu falei a respeito dele hoje aqui quando eu apresentei. And our oldest son is married, but they have no children yet. O nosso filho mais velho, ele é casado, mas eles ainda não têm filhos. But our oldest son and his wife are active at Summit Church here in Orlando. Eles frequentam a igreja Summit aqui em Orlando. And he does jail ministry at the jail right across I-4. E ele faz o ministério, jail ministry é o ministério na prisão aqui, logo perto em Pyongyang. He was there this afternoon giving hope and help to prisoners. Ele estava hoje lá na prisão à tarde, levando esperança para as pessoas lá da prisão. But to my story, to the illustration to the story, let me explain. Mas a minha história, para ilustrar essa história, eu quero explicar para vocês. My wife, who could not be here, and myself and all 3 of our sons and our daughter-in-law who's on the mission field. A minha esposa a minha esposa e meus filhos e as esposas dele e as minhas netas que estão no campo missionário. All 6 of us have been to Brazil. Todos os 6 de nós, nossa família, já estivemos ao Brasil. Some of us have been there to sing and teach. Alguns de nós fomos lá para cantar e para ensinar. Some have been there to work in schools, to do drama, to reach children and teenagers. Alguns de nós trabalhamos em escolas alcançando crianças e adolescentes. And you need to know tonight that those trips to Brazil were used greatly by God in my family. E essas viagens ao Brasil foram usadas por Deus de uma maneira grandiosa na minha vida e na vida da minha família. My son, who's on the mission field, and his wife, if they could be here tonight, o meu filho e a esposa que estão no campo missionário, se eles pudessem estar aqui hoje à noite, they would tell you that God used their trips to Brazil to call them to missions. Eles falariam para vocês que Deus usou essas viagens no Brasil para chamá-los para o campo missionário. And personally, for me, one of the greatest trips I've ever taken was to be with a singing musical team in southern Brazil. E uma das viagens mais marcantes para mim foi quando a gente foi para o sul do Brasil com o coral. And something else that you probably need to know that's very personal. E tem algo também que eu acho que vocês precisam saber que é bastante pessoal. Actually, my wife and I have 4 sons. Na verdade, minha esposa e eu, nós temos 4 filhos. We have one son that died as an infant who's with Jesus right now. Nós temos um filho que ele faleceu ainda na sua infância e ele foi para morar com o Senhor Jesus. But today, if he was living, he'd be about the age of Gil. E se ele estivesse vivo, ele seria praticamente da minha idade, da mesma idade que eu. Gil is one of our many adopted sons. Eu sou um dos filhos adotados dele. And we love him like family. E eles me amam como família. But back to our story, back to what happened here that's very, very important. Então, voltando à nossa história aqui, que é muito importante. The Bible says that after Peter denied Jesus 3 times, the Bible says that Jesus looked at Peter. A Bíblia diz que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia conta que Jesus olhou para Pedro fixamente nos olhos dele. And this is very, very important. E isso é muito, muito importante. This is the first step to winning somebody back to Jesus. Esse é o primeiro passo para ganhar alguém de volta para Jesus Cristo. Perhaps I can explain with my illustration. Talvez eu possa explicar com uma ilustração. When our boys were growing up, they played sports. Quando os nossos filhos estavam crescendo, eles jogavam esportes, praticavam esportes. They played basketball. Jogavam basquete, They played baseball. beisebol.
They played football and American football. Eles jogavam futebol, futebol brasileiro e futebol americano. But some people call it soccer, but football to much of the world. Algumas pessoas falam que o futebol, na verdade, é soccer, mas o mundo inteiro fala futebol em inglês. Soccer was probably their favorite sport, but it was one that I could not coach. O futebol brasileiro provavelmente era o esporte favorito deles, mas era um esporte que eu não conseguia treiná-los. But I did coach my boys in basketball and baseball. Mas eu treinei os meus filhos no basquete e no beisebol. I wasn't always the head coach. Eu nem sempre era o treinador principal. But when I was the head coach, I had one rule for my assistant coaches and the parents. Mas quando eu era o treinador principal, eu tinha uma regra para todos os assistentes e também para os pais. And this was a little bit strange. É um pouco estranho. Our team and our players and our coaches look different from other teams and other players and other coaches. O nosso time, os nossos treinadores, eles eram diferentes de outros times e treinadores também. When a boy made a bad play or struck out, quando um dos jogadores missed the ball, dava uma jogada errada ou perdia a bola, tipo, não acertava a bola. My coaches were not allowed to do this. Os treinadores não podiam fazer isso. They were not allowed to fuss and yell at the boy. Eu não permitia eles gritar com os jogadores. I did not allow them to say negative things about the player who had made a mistake on the field. Eu não permitia o treinador falar algo ruim se alguma pessoa não acertasse a bola ou cometesse algum erro no campo. I required my coaches to applaud them and give them eye contact to convey that they had faith in them that next time they would do better. Eu encorajava os treinadores então a olhar diretamente nos olhos da pessoa that they would do better, that they would succeed. E encorajá-los falando que o que eles estavam fazendo era certo, que eles teriam êxito no que eles estavam fazendo. You see, when I mess up, when I sin, when I fail, quando eu erro, quando eu cometo um pecado, Jesus looks at me with faith. Jesus olha para mim com fé. He doesn't look at me with anger. Ele não olha para mim com ira nos olhos. He's not turning his back on me. Ele não está dando as costas para mim. He doesn't yell at me. Ele não grita comigo. He looks at me with faith and love. Ele olha para mim com fé e amor. And that's what happened here in Luke chapter 22 when Jesus looked at Peter. E isso que aconteceu aqui em Lucas capítulo 22 quando Jesus olhou nos olhos de Pedro. Jesus was about to be taken away to be crucified. Jesus estava prestes a ser levado para ser crucificado. Peter had denied him. Pedro o havia negado. But Jesus looked at Peter with faith that things were going to be okay, that he had faith in him. Jesus olhou para Pedro com fé, dizendo que as coisas se consertariam, tudo aconteceria bem. So first of all, if you're going to win somebody back to Jesus, então a primeira coisa, se você deseja ganhar alguém de volta para Jesus, you need to look at him with faith. Você precisa de olhar para essa pessoa com fé. Look at him with confidence. Olhe para a pessoa com confiança. Encourage them. Encoraje essa pessoa. And if you've gotten away from the Lord, you need to see that the Lord is looking at you the same way. E se foi você mesmo que se afastou do Senhor, você precisa de ver que Ele olha para você com essa mesma fé. Don't see Jesus as being angry and mad and shaking his fist. Não veja Jesus tendo ira, totalmente irado contra você. So now the scriptures that we've read, let's go back to them. Então as escrituras, as passagens que nós lemos, vamos voltar a elas. I said there are three steps that Jesus took. Eu disse que Jesus deu 3 passos. The first is a step of faith, the look of faith. O primeiro foi um passo de fé, um olhar de fé. A look of encouragement. Um olhar de encorajamento. Second is a message of hope. O segundo passo é uma mensagem de esperança. Remember the message by the angel to Mary? Você lembra da mensagem do anjo para Maria? Remember what she said? Você lembra o que ele disse? The angel told Mary, "Go tell the disciples and Peter." O anjo disse para Maria, vá e conte aos discípulos e a Pedro. Jesus wanted Peter to know that he had conquered the grave and death and sin. Jesus queria que Pedro soubesse que ele havia vencido o túmulo. Ele havia derrotado o pecado e a morte. So can you imagine when Mary came to the room where all the disciples were? Você pode imaginar quando Maria então chegou lá no quarto, na sala onde estavam os discípulos e Pedro? She said, "The Lord has risen. He's not in the grave." Ela disse, o Senhor ressuscitou, ele não está mais no sepulcro. He's going to Galilee and he wants you to join him. E ele está indo para a Galileia, ele quer que você se junte a eles.
a ele: all of you disciples and Peter. todos vocês, discípulos, e você, Pedro. Surely all the disciples turned and looked at Peter when she said that. Acho que certamente todos os discípulos devem ter olhado para Pedro quando Maria estava dizendo aquilo. And by the way, notice that those disciples had not kicked Peter out of their group. E vocês precisam notar que os discípulos não expulsaram Pedro do grupo deles. They all knew that Peter had denied the Lord 3 times. Todos sabiam que Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. But they kept Peter in the group. They kept loving on Mas him. eles mantiveram Pedro no grupo. Eles continuaram amando a Pedro. We have to keep people in the group. We have to keep loving on Nós people. precisamos continuar mantendo as pessoas no grupo. Precisamos continuar amando as pessoas. We can't turn our backs on them. Não podemos virar as nossas costas para eles. If you have a son or daughter away from the Lord, don't give up on them. Se você tem um filho ou uma filha que se afastou do Senhor, não desista deles. Keep praying. Keep having faith. Continue orando, continue tendo fé. Keep your eyes on the Lord. Continue mantendo seus olhos no Senhor. There's a third step, and we're going to turn there very quickly. Existe um terceiro passo e nós vamos olhar bem rapidamente. Back to the Gospel of John, chapter 21. De volta no capítulo, no livro de João, capítulo 21. John chapter 21. João 21. Beginning in verse number 1 down through verse 14. Começando lá no versículo 1 até o versículo 14. And here in this story, I need to summarize this story because of our time. E eu vou então resumir a história por causa do nosso tempo. We're going to read a couple of the verses, but perhaps you could read them later. Nós vamos ler alguns versículos, mas você tem liberdade de ler depois, mais tarde. Because we have one more scripture to look at before we close. Porque antes da gente terminar, eu quero ler com vocês mais uma parte das Escrituras. Jesus is in Galilee by the Sea of Galilee. Jesus está então lá na Galileia, às margens do mar da Galileia. Peter and some of the disciples have gone fishing. Pedro e alguns dos discípulos, eles foram pescar. They've been out all night, but they haven't caught any fish. Eles estavam acordados durante a noite inteira pescando, mas eles não conseguiram pescar nada. The sun is about to come up, and Jesus is on the shore of the sea. Então o sol está prestes a nascer e Jesus estava lá às margens do mar da Galileia. Peter looks on the boat and John and says, "It's the Lord on the shore." Então Pedro olha para João e fala: olha, é Jesus, o Senhor lá que está às margens. The Lord had called out to them and said, "Have you caught any fish?" O Senhor Jesus falou para eles, perguntou: vocês pegaram algum peixe? They said, "No." Eles falaram: não. The Lord said, "Cast your net out one more time." Então Jesus disse: lance a sua rede mais uma vez. But when Peter saw that it was the Lord, he got out of the boat and swam 100 meters to the shore. Quando Pedro viu que era o Senhor Jesus, ele saiu do barco, ele nadou até a margem, até onde Jesus estava. When he got to the shore, Jesus had breakfast ready. Quando ele chegou lá às margens do mar, Jesus estava lá e ele havia preparado uma refeição para eles. The other disciples arrived with the boat and a net full of 153 large fish. E os outros discípulos então chegaram às margens arrastando uma rede com cerca de 153 peixes. The Bible says they were large, so maybe they weighed 2 kilos each. Então, a Bíblia diz que esses peixes eram grandes, talvez cada peixe poderia pesar cerca de 2 quilos. You can do the math, 153 fish, each weighing about 2 kilos. Você pode fazer o cálculo matemático, 153 peixes, cada um pesando 2 quilos mais ou menos. Peter went down to the shore and pulled the whole net with all those fish up on the bank. Então Pedro foi lá e pegou as redes e levou a rede com os peixes para a margem. I know he was excited, but he's also a very strong man. Eu sei que ele estava muito empolgado, mas ele também era um homem muito forte. But here's the third step. Mas aqui então está o terceiro passo. Jesus had a meal with the disciples. Jesus ele comeu uma refeição com seus discípulos. A breakfast with Peter and the other fishermen. Um café da manhã com o Pedro e os outros pescadores. And he talked about his love. E ele falou com eles sobre o amor que ele tem. You see, the third step that Jesus takes to win us back Então o terceiro passo que Jesus dá para nos ganhar de volta is a meal of love. é uma refeição de amor. God is love. Deus é amor. God loves you Deus very te much. ama muito. God loves me very much. Deus me ama muito. And when I sin and when I fall, E quando eu peco, quando eu caio, I need to remember these three things: faith, eu preciso hope, and love. lembrar dessas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Remember how Jesus looks at you with faith in you. Lembre-se que Jesus ele olha para você tendo fé em você. Remember how Jesus gives you hope. Lembre-se de como Jesus te dá esperança. And remember the great love of Jesus. E lembre-se do grande amor de Jesus.
God so loved us that he sent his son to die on the cross. for Deus, us. Deus diz que Ele nos amou tanto, de uma maneira tão grande, que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus. Before we close, I want to go back to where the story really started. Então, antes da gente terminar, eu queria voltar onde a história realmente começou. So just one more passage, if you would, Só please. mais uma passagem. Go to the Gospel of Matthew, Abre lá comigo no Evangelho de Mateus, chapter 14. no capítulo 14. This story in Matthew chapter 14, beginning in verse 24, A história lá em Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22. chapter 14, verse 24. Ó, capítulo 14, versículo 24. This story is found in all four Gospels: Essa história está contida em todos os 4 evangelhos. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marcos, Lucas e João. You see, what we really need today, O que nós realmente precisamos hoje, we need to be excited about the amazing life and teachings of Jesus. nós precisamos estar realmente empolgados, animados com a vida e os ensinamentos de Jesus. If we're going to win people back to the Lord, Se nós realmente queremos ganhar pessoas para o Senhor, then our focus is upon the Lord. o nosso foco tem que estar no Senhor. And it starts with a step to know the Lord. E começa com um passo, o primeiro passo que devemos dar de conhecer ao Senhor. So let's look at this story just very quickly, Vamos olhar beginning in então verse 24. essa história começando lá no versículo 24. The disciples were in a boat. They were out about 7 miles away from shore. Os discípulos estavam num barco que estava a uma certa distância da margem do mar. Jesus is walking on the water to the middle of this big lake. Jesus então estava andando sobre as águas em direção ao meio do centro do lago. But I want you to see in verse 26 Eu quero que você dê uma olhada lá no versículo 26, that they were very afraid. que eles estavam com muito medo. Some of you are afraid to take a step for the Lord. Alguns de vocês podem estar tendo receio ou medo de dar um passo em direção ao Senhor. You're afraid to make that decision for him. Você está com receio de tomar uma decisão para recebê-lo. But I want you to see what the Lord is telling you. Mas eu quero que você veja aquilo que o Senhor está te dizendo hoje. Jesus says, "Take heart, do not be afraid." Jesus disse, tenha coragem, não tenha medo. And what's exciting about this story is that as soon as Jesus saw that they were afraid, he immediately spoke to them. E Jesus, o que é interessante sobre essa história é que na mesma hora que Jesus viu que eles estavam com medo, ele falou com eles com fé. Immediately. Imediatamente. Immediately Jesus spoke and said, "It's I, don't be afraid." Imediatamente Jesus disse, não temas, porque sou eu. He doesn't want you to be afraid. Ele não quer que você tenha medo. He's right there immediately. Ele reaching out. está lá imediatamente para alcançar você. Now in verse 28, this is where it gets really exciting. E lá agora que fica bem melhor, lá no versículo 28. Peter's in the boat, O Pedro está de volta ao barco and Peter says, "It's you, Lord. e Pedro diz, é você mesmo, Senhor? If you command, if you give me the word, Se then você, I can step out of this boat and walk on the water to you." se você der um comando, der uma palavra, eu sairei deste barco e irei até onde você está. And so the Lord gave the command to come. Então o Senhor deu a ele ordens para sair do barco. Peter got out of the boat and he began to step on that water. Pedro saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Can you imagine that? Você pode imaginar Be isso? walking across that water Andar sobre aquelas águas at night on this big sea. durante a noite naquele mar gigante. But there's storms. Mas existem tempestades. There are hard things in life that come at us. Existem coisas difíceis que que acontecem na vida, acontecem conosco na vida. The wind can blow at us and knock us down. O vento pode soprar forte, tentando nos derrubar. The waves were big and the wind was blowing very hard. As ondas estão muito grandes e o vento sopra muito forte. And Peter took his eyes off the Lord and he saw the wind and he saw the waves and he got a little afraid. E Pedro, então, ele tirou os olhos dele do Senhor e ele viu o tamanho das ondas, ele viu a força do vento. And Peter began to sink in that water. E ele começou a afundar naquelas águas. But he cried out, "Lord, save me." Mas ele clamou ao Senhor, ele disse, Senhor, salva-me. And the Bible says that Jesus immediately reached out and took his hand. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente alcançou, estendeu o braço e levantou ele. Some people think that Jesus is a God that would have let Peter just sink to teach him a lesson. Muitas das pessoas pensam que Jesus estava deixando Pedro afundar para ensinar ele uma lição. Jesus is not like that. Jesus não é assim. He reached out immediately and took Peter's hand. Ele imediatamente estendeu sua mão e alcançou a mão de Pedro. Now, when Jesus has your hand, nobody
can break that handshake. Mas quando Jesus toma você pela mão, ninguém pode tirar dele. You can't get out of his hand. Você não pode, ninguém pode tirar das mãos de Jesus. It's like when I hold the hand of my little 3-year-old granddaughter. É quando eu seguro a mão da minha neta de 3 anos de idade. Maybe we're at Disney or Universal at one of the parks. Quando estamos num dos parques da Disney ou Universal. Oh, she's holding my hand with her little hand. Ela está segurando a minha mão com a mão pequenina dela. But I've got her hand. Mas eu estou segurando ela pela She's mão. not going anywhere. Ela não vai sair, não vai em lugar nenhum. I'm not letting anybody take her away from Eu me. não vou deixar ninguém tirar ela de mim. And Jesus' hands are so much bigger than mine. E as mãos de Jesus são muito maiores do que as minhas. Some of you need to step out and let Jesus take you by the hand. Alguns de vocês saíram do barco e têm deixado Jesus segurar você pela mão. Now, our culture is different here in the West. Aqui no Ocidente, nossa cultura é um pouco diferente. And I hope I can explain this. E eu espero que eu consiga explicar isso. In some parts of the world, in the Middle East and parts of Africa, Em algumas partes do mundo, no Oriente Médio e na África, it's not uncommon for a man to hold another man's hand. não é incomum um homem segurar outro homem, dar a mão para um outro homem. It's not a sign of homosexuality. Não é um sinal de homossexualismo. It's a sign of friendship and acceptance. É um sinal de amizade e aceitação. One of the greatest blessings that I've ever had on a mission trip Uma das maiores bênçãos que eu vivenciei em uma das viagens missionárias was being in bush country in Kenya with the Maasai. Qua- In the Maasai, in bush country, in the woods. quando eu estava na floresta no país de Quênia. Quênia? One day I was walking down the trail with several of these Maasai tribesmen. Eu estava andando pela trilha com essas pessoas dessa tribo Maasai. They were believers, they were Christians like you and me. Eles eram cristãos como eu e você. Now this was about 20 years ago Isso foi cerca de 20 anos atrás. and about 60 pounds ago. E ele era muito mais magro antes. I still looked heavy compared to the Maasai. E mesmo assim, comparado com eles, o pessoal da tribo, eu ainda era mais pesado, mais forte. They're very tall and very skinny. Eu era alto, mais magro. We were going to a village to share the gospel. A gente estava indo a uma vila para pregar o evangelho. Me, an interpreter, and 3 or 4 other Maasai men. Eu, um intérprete, mais 3 ou 4 homens maçais, que é o da tribo. And suddenly, as I'm walking down the trail, I noticed that one of the Maasai tribesmen has grabbed my hand. E a gente estava andando pela trilha e do nada, de repente, um dos homens da tribo deu a mão para mim, segurou minha mão. I knew it was a sign of friendship. Eu entendi que aquilo era um sinal de amizade. It was very humbling. E foi uma experiência muito que me tornou mais humilde. It let me know that I was accepted. Porque ele me deixou saber que eles haviam me aceitado. A sign of friendship Um sinal de amizade and acceptance. e aceitação. Nothing more. Nada mais, nada além disso. In our story here in the Gospel of Matthew, Na história aqui no Evangelho de Mateus, Jesus has taken Peter's hand Jesus havia então segurado as mãos de Pedro and he walks him back to the boat, e ele então andou de volta, levou ele de volta para o barco, holding Peter's hand. segurando a mão de Pedro. Some of you need to step out and let Jesus hold your hand. Alguns de vocês precisam sair do barco e deixar Jesus segurar você pela mão. You need to have faith in the Lord Jesus Christ. Você precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo. The Bible tells us in our story that when Jesus and Peter got back in the boat, A Bíblia diz na história então que quando Pedro e Jesus retornaram ao barco, that they had the fastest boat ride in the Bible. que eles tiveram Fastest. eles fizeram a viagem de barco mais rápida. The boat traveled 3.5 miles instantly. O barco viajou a uma velocidade muito rápida, instantânea. Immediately they were on the other shore. Imediatamente eles chegaram à margem do lago. And the Bible says that those disciples worship the Lord Jesus Christ, saying he is the Son of E a God. Bíblia diz que os outros discípulos adoraram ao Senhor Jesus, confessando que Ele era o Senhor. So do you see the 3 steps here tonight? Faith, hope, and love. Você vê então esses 3 passos: fé, esperança e amor. Can you see Jesus looking at you with faith? Você pode ver Jesus olhando para você com olhos de amor? Do you understand his message of hope? Você entende que a mensagem dele é uma mensagem de esperança? And to get his message of hope, E para receber essa mensagem de esperança, you need to have a personal walk with Jesus. você precisa ter ter uma caminhada pessoal com o Senhor Jesus. Every day you need to spend time with Jesus. Todo dia você precisa passar tempo com Ele.
Get to know the life of Jesus. Conhecer mais sobre a vida de Jesus. Get to know the teachings of Jesus. Conhecer mais sobre os ensinamentos de Jesus. Read the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. And then remember that faith, hope, and love. E lembre-se que a fé, esperança e o amor, And the greatest of these is love. e que o maior desses é o amor. In a few minutes, I'm going to ask the praise team to come back and to lead us to sing that song, I'll Praise You in the Storm. Daqui a alguns instantes eu queria pedir o pessoal do louvor para vir cantar aquela música, I'll Praise You in the Storm. And let me say that I really appreciate the worship and the music we had tonight. E eu quero dizer muito obrigado pelo louvor, período de louvor e adoração que nós tivemos hoje à noite. I especially appreciate the team learning that song with such short notice. Agradeço a equipe de louvor ter ensaiado a música, porque eu avisei eles de última hora. It's one of my favorite songs Essa é uma das canções favoritas minhas, because the Lord allows me to go through a lot of storms. porque o Senhor já me permitiu passar por várias tempestades. But you know what I know? Mas sabe o que eu sei? I know He'll allow you to go through storms too. Eu sei que Ele vai permitir cada um de vocês também passar por tempestades. So when our heart hurts, Quando o nosso coração então é ferido, we can still praise Him in the storm. nós vamos poder também louvá-lo durante a tempestade. He never leaves our side. Ele jamais nos deixa só. We can't get out of His hand. Não podemos sair das mãos, tirar as nossas mãos das mãos dele. He's always with us. Ele sempre está conosco. He never quits looking at us with faith. Ele jamais para de olhar para nós com olhar de fé. His message of hope never ends. A mensagem dele de esperança jamais cessa. And His great love conquers everything. E o seu grande amor vence tudo. Let's stand, please, if we Queria que could. vocês ficassem de pé. I'm going to pray, and then I'll ask the worship team to come and lead us in that song. Eu vou orar, então pedir ao pessoal do louvor para cantar essa canção. Let's bow our heads and close our eyes and Vamos have a word of prayer. curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração. Father, what a privilege to be here tonight. Pai, é um grande privilégio estar aqui nessa noite. Dear God, what a wonderful, wonderful group of people. Que grupo maravilhoso de pessoas aqui. Thank you, Father, for the message of faith, hope, and love. Obrigado pela mensagem de fé, esperança e amor. Lord, I pray for anyone here tonight Senhor, eu oro para cada um aqui nesta noite who needs to come back to you that they would. que precisa voltar para o Senhor. And Lord, I pray you'd encourage anyone here tonight that has a friend away from you. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor encoraje cada pessoa que está aqui, que às vezes tem um amigo que se afastou do Senhor. I pray that they would not give up. Eu oro para que eles não venham desistir. Thank you, Jesus, for being with us in the storm. Obrigado, Jesus, por estar conosco durante a tempestade. Thank you for your great love. Obrigado pelo teu grande amor. Thank you, Jesus, that no one can take us out of your hand. Obrigado, Jesus, porque ninguém pode nos tirar das suas mãos. Nothing can separate us from your love. Nada pode nos separar do teu amor. Lord, we worship you in this concluding song. Senhor, nós te adoramos com este salmo. We thank you for this time. Nós te agradecemos por este momento. In Jesus' name. Em amen. nome de Jesus. Amen. Amém. Let's remain standing as we sing. Pode ficar de pé, vamos louvar o Senhor. I was sure by now God would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining. And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. As your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in the storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am, and every tear I cried, you hold in your hands, you never left my side, and though my heart
up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? As your thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. Now praise you in the storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, and every tear I've cried, you hold in your hands. You never left my side. You hold my heart and soul. I will praise you in this storm. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My eyes unto the hills. I lift my eyes. Now praise you in His Son, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, every tear I cried, you hold in your hands. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. Gostaria de chamar aqui na frente. I'd like to call you, Sidney. Come here, please. Vamos estender as nossas mãos. Vamos orar pelo Sidney. Pai eterno, nós te damos graças, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor trouxe a nós, às nossas vidas, através do teu servo Sidney, Senhor Deus. Essa mensagem de fé, a mensagem de esperança e a mensagem de amor, Senhor Deus, que tu trouxeste para nós, Senhor Deus. Tu, mais uma vez, ó Deus, confirmaste que a mensagem de amor é muito mais forte para nós, Senhor Deus, no momento que o Senhor olha para nós com olhos de compaixão, não com olhos de raiva, não com olhos de ódio, Senhor Deus. Olhos de restauração, Pai Santo. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Por isso pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, Senhor Deus. Continua usando ele, ó Deus, para a Tua obra, Senhor Deus. Que muitas outras vidas, Senhor Deus, venham ser abençoadas através das Suas mensagens, Pai. Através desse Teu servo, Pai. Abençoe a ele e a sua família. No nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de chamar aqui o Beto. Ele tem uma palavra, dá uma palavra aqui. Olá, boa noite. Acho que pode sentar. Pode sentar, obrigado. Eu sou o Betão, nós estamos montando uma escola do Corinthians aqui. E esse projeto é um projeto assim, que Deus tem colocado na minha família, família do Marcelo. Inclusive, eles estão assistindo a gente também no Brasil. E qual que é o intuito desse projeto? Além de estar ensinando a parte do esporte, que seria o futebol brasileiro, a gente está introduzindo esse futebol, também a principal ação que nós queremos é estar na parte de evangelismo, que é fazer com que, sabemos que a gente não pode estar diretamente tratando com as crianças ali, falando o evangelho. Porém, a nossa arma, nossa forma de trabalhar isso daí vai ser ali no campo, vai ser crianças, vai ser seu filho que conhece a Jesus,
vai ser o meu filho, e vai ser você que vai estar aqui, vai estar lá no dia, lá presente, e você vai estar falando de Jesus para alguma pessoa. E com isso a gente tem comentado aqui com o Gil também, que é para a gente estarmos trabalhando junto nesse projeto aí. Então não é só um projeto de futebol, né? Na verdade, é uma ação mesmo que até o pastor David tem colocado, que a igreja tem como propósito aumentar em 30%, e a gente também, nós temos que colaborar com esse projeto também de aumentar esses 30%. Então, as inscrições já estão abertas, vai começar dia 22 agora de maio, e se vocês quiserem alguma informação, estaremos aqui para estar passando para vocês. Tá legal? Obrigado. Tá, valeu. Amém. Vamos ouvir mais uma música. Enquanto isso, nós vamos estar trazendo aqui os nossos dízimos e ofertas. Entra em sua presença com palmas e gratidão. Regozijai-vos em nosso Deus, nome grande é céu, só é o seu poder. Louvai ao som de trombetas, louvai com brados o Rei. Sua criação proclame alto seu louvor, todo seu amor, porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Vamos colocar em pé? Porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Cristo, seu Filho exaltado, reina na terra e céu. Vinde, se proste a Ele, erga suas mãos, clame em alto som. Deus é, porque Deus é bom, porque Deus é, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Quando estivermos terminando o culto, pedir ao pastor Sidney e o Gil, vão estar aqui orando por quem quiser, né? Nós também temos uma cantina, logo um lanche depois do culto, então você é bem-vindo, né? Rosa, tem a cantina, não? Os homens... os homens podem olhar as mulheres comendo, a Rosa falou, né?
Sobre a foto. Da foto, todas as mães, a Rosa gostaria de tirar uma foto aqui na mesa que ela preparou para todas as mães. Então, quando vocês saírem, manda os pais pegarem as crianças? Manda, não é pedir, é manda. Tô brincando. Que horror, Jesus. Não, é brincadeira. Peça para o seu amado esposo para pegar as crianças amáveis. Então, vocês vão lá e tiram uma foto, todas as mamães, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe nessa noite. Cada um de nós seja conduzido pela essa graça e que o Senhor nos abençoe tanto na nossa saída quanto na nossa chegada. No nome santo de Jesus, amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom.